Olá, meus amigos, estamos de volta à Lei de Acesso à Informação para o concurso do Ministério Público de São Paulo. Deixa eu ver só se está gravando sim. Então a gente está agora no capítulo terceiro e estamos falando aqui do procedimento de acesso à informação. Então, veja, nos vídeos passados nós falamos sobre a necessidade de administração pública dizer para qualquer pessoa, para os cidadãos, o procedimento. Então precisa haver uma indicação clara, precisa, específica sobre como eu vou ter acesso às informações. Pois bem, aqui a gente tem alguns artigos que já foram perguntados em concurso. O artigo 10º e o parágrafo 1º do artigo 10º já foram perguntados, por isso que eles estão em verde. Então veja só, qualquer interessado poderá apresentar... Ah, parênteses, né? Ó, eu sei que muitos de vocês aqui assistem aos outros canais aí que falam de concursos, concursos para o Ministério Público, um monte de concurso aí. Tirando acho que é o NEAF e tal, que até dá umas aulas lá, meia boca, mas dão aulas. Os outros aí, os famosinhos que tem 500, 600 mil inscritos aí no canal do YouTube, eles não dão aula. Olha que louco, né? Então eles ficam falando de concurso, ficam só vendendo esperança, vendendo emoções para vocês e não vem aqui e dão uma aula sequer. Né? É um negócio absurdo. Né? Eu estou fazendo um parênteses aqui, que eu acompanho também, eu falo, meu Deus, como é que as pessoas seguem sendo que a pessoa não está dando aula? Aí chega na aula, a aula é uma porcaria. Por quê? Ó, é o seguinte, você tá vendo aqui, tem isso aqui, você depois dá uma lida em casa. Então eu estou dando aula aqui para você e estou falando para a pessoa dar uma lida no artigo tal. Cara, mas você está sendo pago para explicar aquilo ali, né? Então não tem muito sentido. Então vocês, eu sei porque eu consigo ver aqui nas minhas estatísticas que vocês seguem outros canais aí. Peça para eles lá, comentem lá, digam, dê aula mesmo, não é ficar enrolando. Né? Dê uma aula sobre tal assunto. Você não sabe? Você não é bom? Você não sabe? Então vai lá e dá a aula. Né? Então acho que vocês deveriam pedir isso também lá, mas eles não farão isso, porque na verdade eles só querem te vender curso. Eu também vendo curso, só que é o seguinte, 80% do conteúdo está aqui. Então é muito diferente, né? Tem um abismo de distância, por quê? Porque com as coisas que você aprende aqui, você já consegue resolver um caminhão de questões na sua prova. Então, só essa observação, entrem lá, nos famosinhos, vocês sabem o que eu estou falando. Então, entrem lá e peçam para eles darem aula. Pô, professor, está muito bom, gostei bastante, acho que você tem bastante, sua gravação é boa, o seu áudio é bom, tá tudo certo, mas e a aula? A aula que é bom mesmo, o senhor dá? Né? Então, acho importante que isso realmente exista. Tá? Então, que vocês façam isso e peçam lá e insistam com eles lá também, porque às vezes eles podem dar coisas que eu não estou dando aqui. Então, não é encher linguiça, aula mesmo. Veja se eles sabem. Às vezes que eu não sei se eles sabem, né, dar aula. Então, enfim, mas provocador, né, não sei. Mas assim, vamos lá. Capítulo 3º, então, do procedimento de acesso à informação. Artigo 10º, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º. Então, os órgãos públicos, tal, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação. Então, algumas informações aqui muito relevantes, coisas aqui que me chamam bastante atenção. Então, quem pode pedir informação? Qualquer interessado. Como pode ser feito o pedido? Precisa ser por escrito, protocolando na sede do ente público? Não. Por qualquer meio legítimo. O que deve conter o pedido? A identificação do requerente, de quem está querendo as informações e qual a informação está sendo pedida. Certo? Então, a especificação da informação. Então, isso me parece bastante relevante, porque isso aqui já foi perguntado, e principalmente essa parte aqui, né? Por qualquer meio legítimo. Isso aqui me chama bastante atenção, porque você poderia ter um monte de questões dizendo o seguinte, olha, só pode ser pela internet, só pode ser por escrito, só pode ser, enfim, na sede da repartição, não pode ser por e-mail. Então, veja, isso, nada disso está escrito, tá? Então, o que se diz é que a informação deve ser prestada por qualquer meio legítimo. Tá? Então, esse é o ponto. E o que deve conter o pedido? A identificação do requerente, porque a própria Constituição veda o anonimato. Tá?
Então, é lógico, a Constituição fala sobre a livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Só que a vedação ao anonimato também serve para outras coisas. Então, isso é relevante que você saiba. Então, a pessoa deve ser identificada e, claro, deve haver ali a especificação. Porque qual é a informação que você está querendo? Então, é claro que o poder público tem o dever de prestar a informação desde que o poder público saiba qual é a informação que está sendo pedida. Tá? Então, essa é a informação. Esse é o cerne aqui do artigo, do caput do artigo 10º. O parágrafo primeiro fala: para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências. Então, a identificação não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Tá? Então, as exigências que precisam ser feitas é para saber quem é a pessoa, qual eventualmente o número do seu documento, onde essa pessoa mora e assim por diante. Tá? Parágrafo segundo, os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Então, os órgãos públicos, eles têm o dever de dar alternativa de que este pedido possa ser feito pelo site, pela internet. Tá? Uma, uma questão relevante aqui, bem que me chama bastante atenção, e isso acontece, já aconteceu até para quem é de São Paulo, né? Às vezes a pessoa vai lá no Poupa Tempo. Antigamente acontecia muito isso. A pessoa ia lá fazer um requerimento e simplesmente o requerimento era negado, era indeferido porque a pessoa não levou o comprovante de endereço. Só que tem uma coisa, existe uma lei que diz que a comprovação do endereço pode ser feita por uma simples declaração. Então, se o cara pegar lá uma folha de papel e declarar à mão mesmo, olha, declaro sob as penas da lei que resido na rua tal. Esse é o comprovante de endereço. Então, na verdade, existe ali uma burocracia que não tem nenhum sentido, né? Então, qual é o ponto aqui? E se o cara estiver mentindo? Se ele estiver mentindo, ele estará cometendo um crime. Você sabe qual é o crime? Falsidade ideológica. Então, ele está colocando no papel uma ideia que é mentirosa. Então, a grande questão é que, para o acesso a informações, você poderia, por vezes, encontrar órgãos públicos que, para que o requerente fosse identificado, ia pedir ali, olha, conta de comprovante de endereço. O comprovante de endereço precisa ser uma conta da internet, precisa estar paga. Isso pode ser do último mês, ou pode ser dos últimos 2 meses, e assim por diante. Cara, não tem sentido, está errado. Tá? Estou dizendo porque existe uma lei que é de 1981 que indica que se a pessoa fizer a declaração do seu endereço, isso é o suficiente, tá bom? Então, aqui o parágrafo primeiro é bem interessante porque não pode haver uma burocratização. Então, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Então, imagina o seguinte, o cara trouxe o RG, trouxe o CPF, o cara falou, não, eu quero a certidão de casamento. Mas para que sua certidão de casamento? Né? Então, esse é o ponto, tá? Parágrafo segundo, e como eu disse, existe aqui a indicação de uma alternativa, né, para que uma recomendação, uma orientação para que os órgãos do poder público viabilizem uma alternativa de acesso, de encaminhamento, em verdade, dos pedidos de acesso pela internet, ok, tranquilo. O parágrafo terceiro também já foi perguntado em concurso, e esse aqui chama bastante atenção. São proibidas, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Então, até coloquei aqui já, porque, claro, já dei essa aula numa outra oportunidade, mas acho relevante que a gente faça aqui a leitura. Quem está pedindo a informação não precisa dizer a razão pela qual está querendo tais dados, tais informações. A pessoa, o interessado, é livre para pedir o que ele quiser, sem precisar justificar-se. Tá? Então, esse é um ponto muito relevante. Por quê? Porque você poderia ter uma questão de concurso dizendo o seguinte: olha, para o acesso a informações deve haver a identificação do requerente, deve, enfim, haver ali a indicação de qual é a informação e a indicação dos motivos determinantes da solicitação. Não, essa parte final está errada. Por quê? Porque o cara precisa se identificar, precisa dizer o que ele quer, e o poder público não pode chegar e perguntar para ele assim, tá, mas por que você está querendo essa informação? Onde você quer chegar com isso? Veja, é um negócio que é interessante, por quê? Porque o cidadão tem o direito de ter acesso a todas as informações. O que significa que é proibido ao poder público
questionar, perguntar qual é o motivo pelo qual aquela informação está sendo pedida. Tá? Então, parágrafo terceiro já caiu em mais de uma vez em concurso. E geralmente, ó, afirmação falsa de concurso. Para acesso à informação, o requerente deve identificar-se, especificar a informação que pretende obter e apontar quais os motivos determinantes da solicitação. E essa é uma afirmação, como eu disse, que está falsa, por quê? Porque ele não deve apontar quais os motivos. O poder público não pode perguntar e ele não tem esse dever, tá? Então essa parte aqui estaria errada, tá? Então, fácil de cair isso aqui no concurso e é fácil de as pessoas errarem. Por quê? Porque a gente está acostumado com uma coisa. Quando a administração pública vai fazer alguma coisa, ela tem que justificar o que ela está fazendo. A gente sabe disso. Só que o cidadão, quando vai pedir alguma coisa para a administração, o cidadão não tem que prestar contas, não tem que dizer para a administração o motivo pelo qual ele está querendo aquela informação. Então essa é a questão bem relevante aqui para você. Isso aqui poderia sim cair em concurso, tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, então preste muita atenção. Quero pedir uma informação, me identifico, digo qual é a informação que eu estou querendo. Ah, mas para que você quer essa informação? O poder público não pode perguntar e indagar de você qual é o motivo determinante, o porquê você está querendo aquela informação. Eu quero porque eu quero e acabou, tá? Essa é a ideia, tá? Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível. Então, ó, autorizar ou conceder o acesso imediato à informação que está disponível, tá? Ou seja, uma coisa que simplesmente a pessoa abre a gaveta e puxa de dentro da gaveta alguma coisa. Então, você vai lá no prédio público e você pede uma informação e simplesmente a informação, basta que o cara levante a mão e puxe uma pastinha que está atrás dele num, não é armário, né? Sei lá, num suporte ali, ele puxa aquela pastinha numa prateleira. Ele puxa ali a pastinha na prateleira e já fornece essa informação. Então, o que estiver disponível, que já estiver à mão, fácil de se entregar, é claro que a pessoa vai ter o acesso imediato. E aqui está um dado relevante. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma do caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, ou seja, num prazo de até 20 dias, aqui a gente pode até escrever de outra forma, né? Prazo de até 20 dias, o que o poder público deve fazer quando não houver essas informações disponíveis de imediato? Ó, ele deve fazer 3 coisas. Primeiro, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Ou seja, ele vai comunicar quando, onde e como ele vai obter. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho essa informação aqui em mãos agora, mas eu peço que você venha aqui dentro desses 20 dias, então no dia tal, em tal local, então na sede da Prefeitura Municipal, na sede da Câmara Municipal, na sede do Governo do Estado e assim por diante, e como vai ser feita essa consulta, como vai ser feita essa reprodução ou a certidão. Então, vem aqui no dia tal, em tal local, que eu vou apresentar, ou que eu vou entregar para você uma certidão sobre este assunto, que eu vou mostrar para você tal dado. Tá? Então, essa é a primeira orientação. Segunda orientação, indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Porque, veja, também pode, enfim, pode ser o caso de a pessoa estar pedindo uma informação e essa informação não pode ser dada. Nossa, professor, mas existe informação que não pode ser dada? Sim, a gente até já viu isso no vídeo passado. Informações que têm a ver com a segurança da sociedade e do Estado e também informações que são pessoais. Então, a administração pública pode negar este direito de acesso quando? Quando essas informações elas não podem ser fornecidas. Então, aqui, o poder público, e este inciso segundo já caiu, né, do parágrafo primeiro, já caiu em concurso. Então, o poder público tem o dever de indicar, aí sim o poder público tem o dever
de indicar as razões de fato ou de direito, então os motivos da recusa. Recusa de acesso total a um certo dado ou acesso parcial. Então, olha, eu não vou te permitir acessar tudo isso aqui, ou eu vou permitir que você acesse apenas uma parte disso aqui. Tá? Então, isso precisa estar justificado. E o inciso terceiro, também o poder público deve, quando não houver a informação a ser entregue de imediato, o poder público deve comunicar que não possui informação. Indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém. Então, se for do seu conhecimento, indicar o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, certificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Aqui tem uma questão que talvez a gente não pense, né, porque é um negócio um tanto quanto estranho, mas se o poder público não possui uma certa informação, o poder público informa o cidadão dizendo, olha, não tenho essa informação não está comigo, não está nas minhas mãos, ou ele pode dizer o seguinte, estou mandando esse seu pedido, que não é aqui comigo, para o órgão público que de fato tem essa informação. Então, essa é a indicação. Então, o poder público, ele, em 20 dias, ele deve comunicar que não possui informação, indicar, se for do seu conhecimento, quem detém. Então, ele diz o seguinte, olha, essa informação aqui não é comigo, tá? Essa informação você precisa obter em tal lugar. Então, o poder público pode fazer isso. Ou ainda, ele pode já remeter esse requerimento para este novo lugar, tá? Então, o que o poder público faz quando não possui a informação? Pode fazer duas coisas. Informa que não possui, então comunica, né? Vou até colocar aqui, comunica que não a possui e orienta o cidadão, quando isso for possível, né? Onde tal informação pode ser obtida, ou dois, envia o pedido de informações para o órgão ou entidade competente. É lógico, né? Isso aqui é menos provável que aconteça, essa segunda possibilidade é menos provável que aconteça, porque é preferível que ele simplesmente, em vez de ele mandar aquilo por e-mail, pelos correios e mandar os documentos, pedido e tal, às vezes compensa simplesmente ele dizer o seguinte, ó, não é aqui, vai lá e pede lá, né? Mas a própria lei prevê a possibilidade de o próprio órgão público, de o próprio ente público já encaminhar. Então o cara faz o pedido e é para a prefeitura municipal, mas aquela informação está na Câmara Municipal. Então ele já pode mandar para a Câmara Municipal, por exemplo, tá? Então essa é também uma possibilidade, tá? Parágrafo terceiro, o prazo previsto no parágrafo primeiro, que é o prazo de até 20 dias, então, ó, prazo de até 20 dias, poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Então, esse prazo pode ser prorrogado com uma justificativa expressa. Sem deixar de lado a segurança, então sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação. Então aqui tem uma outra coisa que pode ser feita. O órgão público, em vez de ele entregar para o cidadão aquela informação, ele entrega ali um documento dizendo o seguinte, olha, essa informação sim está acessível para você, só que você deve fazer o quê? Você deve entrar em tal site, em tal lugar para pesquisar essa informação que você está precisando, que você está pedindo. Então esse é o ponto. Então, sem prejuízo da segurança e proteção das informações e do cumprimento da lei, o órgão pode oferecer meios para que o próprio requerente pesquise a informação. Mas, de novo, quando a pessoa está pedindo as informações, lembre-se que este é o procedimento. O poder público deve ser o mais transparente possível, deve informar tudo que for possível, tudo que for indispensável para que o cidadão entenda o que está acontecendo,
para que o cidadão saiba onde pedir essa informação e se porventura o poder público não vai entregar aquela informação para o cidadão, ele pode, em vez de entregar essa informação, e não é nem por birra, por vezes é mais fácil, porque o que acaba acontecendo, e eu digo isso porque já fui procurador, né, quem não sabe, fui procurador concursado da Fazenda Pública, e por vezes chegavam esses pedidos para mim, e o pedido não estava muito claro. Então eu dizia o seguinte, olha, sobre este assunto aqui, tudo que você precisar, você pode entrar em tal lugar e pesquisar. E veja, isso não é nem má vontade, é porque, por vezes, o pedido que chega na administração pública não tem a clareza suficiente para que o servidor público possa entender o que é que realmente o cidadão está precisando. Então, o poder público pode dizer o seguinte, olha, as informações que você quer sobre este assunto, elas estão disponíveis em tal lugar. Então lá você pode pesquisar e obter especificamente o que você está querendo. Então isso também é uma possibilidade do parágrafo 3º. Outra coisa, quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso. Então, quando não for autorizado o acesso porque a informação é sigilosa, seja totalmente sigilosa ou parcialmente sigilosa, o requerente deve ser informado sobre a possibilidade de recorrer dessa decisão, prazos e condições para a sua interposição, ou seja, prazos e condições para entrar com o recurso. Quem é aluno mais antigo sabe que essa expressão interposição de recurso é entrar com o recurso, fazer o recurso. Então, o cidadão deve ser informado, olha, o seu pedido foi negado, mas você pode recorrer. E você pode recorrer em tal prazo e dessa forma. Tá? Então, prazos e condições para a interposição do recurso, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para a sua apreciação, ou seja, quem vai julgar o recurso. Ou seja, quem vai fazer uma nova análise do pedido. Tá? Então, veja só. Em caso de indeferimento do pedido, não autorização de acesso à informação sigilosa, o cidadão tem direito de ser informado sobre possibilidade de recorrer, em que prazo o recurso deve ser protocolado, como deve ser protocolado o recurso e, além disso, para qual autoridade será enviado o recurso. Tudo isso administrativamente, tá? Tudo isso dentro da própria repartição pública. Tá? Parágrafo 5º, a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência, ou seja, concordância do requerente. Então, a informação digital, então imagine que é uma informação que está apenas eletronicamente. Se o requerente assim o concordar, o mesmo formato dessa informação pode ser utilizado para entregar isso para o requerente. Então, a informação armazenada em formato digital será fornecida neste mesmo formato digital, caso o requerente assim o concorde. Tá? E o parágrafo 6º, caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, então, por exemplo, qualquer outro meio que qualquer pessoa pode acessar, então acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento este que desonerará, então, desonerará aqui retirará a obrigação do órgão ou entidade pública da obrigação. Tá aqui a obrigação, né? Então vamos colocar desonerará o órgão ou entidade da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor os meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Então, olha só, se a informação existir e a administração indicar como ela pode ser obtida, isso será o suficiente, a não ser que o requerente diga que não consegue ir ao local ou não consegue obter tais cópias. Então, veja só, parágrafo 6º, estamos terminando já esse vídeo, ele diz o seguinte, olha, se essa informação estiver acesso disponível para todo mundo, seja por meio impresso, seja por meio eletrônico, ou de alguma forma todo mundo pode ter acesso àquilo, a administração pública, ela cumpre a sua obrigação de informar, simplesmente dizendo o seguinte, olha, você pode ir até tal lugar e buscar lá, por sua própria iniciativa, essa informação. E isso por si só, o fato de a administração pública dar a transparência, dar a indicação precisa de onde estão essas informações, já é o suficiente. É lógico que a própria lei diz o seguinte, o poder público estará desonerado, estará livre da obrigação. Desonerará, vou colocar como livre, tá? Livrará o poder público da obrigação de fornecer as informações quando ele indicar, quando ele, poder público, indicar onde essas informações estão. Agora, é lógico que pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade para ir até o local em que essas informações estão. Ele pode ter uma dificuldade para imprimir, ele pode não ter computador, ele pode não ter uma impressora, ele pode não conseguir o acesso até determinado local. Aí, neste caso, o poder público precisará prestar a informação. Então, o parágrafo 6º também já foi perguntado em concurso, porque pode trazer para você a seguinte ideia. Bom, se o poder público disser onde está a informação, é o suficiente. Sim, em geral é. Só que tem uma coisa, se o próprio requerente disser que não pode ir até tal local, que não tem como obter aquela informação, aí o poder público fica obrigado a prestar aquela informação. Tá? Este é o parágrafo 6º, a gente vai parar por aqui. Você sabe que eu tenho lá o Base Jurídica. Eu faço um monte de vídeo por aqui. O conteúdo que está aqui vai te ajudar muito no concurso. São mais ou menos aí, eu estimo que 80% de todo o conteúdo estará aqui, só que tem uma parte que está lá na minha parte fechada. Lá dentro, a gente tem as anotações de aula, tem questões resolvidas com vídeos de correção das questões. Além disso, temos aulas de aprofundamento. E, além disso, a gente tem lá aulas de português. Já temos 2 aulas de português. Nós vamos seguir também o conteúdo da VUNESP com relação à disciplina de língua portuguesa e já temos lá 2 aulas. A professora já está gravando mais 2 aulas. Então, veja, os alunos estão gostando da metodologia também, porque eu tive o cuidado, né, de escolher alguém que também saiba e que tenha paciência de ensinar da forma como eu estou aqui ensinando. Então, o ponto principal é esse. Lá dentro do Base Jurídica você tem acesso a tudo isso. Anotações de aula, questões, aulas de aprofundamento, aulas de português, mas a gente já tem as anotações também agora, a gente fez uma aula aí de atualidades, as anotações estão lá também. E mais uma coisa importante, existem 2 planos, 2 formas de você entrar no Base Jurídica. Uma forma é o plano anual, que é o mais aconselhável. Por que é o mais aconselhável? Porque você vai pagar R$ 20 por mês e você ganhará o acesso à superrevisão para este concurso de oficial de promotoria. Então, quem entrar ganhará a superrevisão para o concurso de oficial de promotoria. Professor, mas é vantajoso? Claro que é, porque a superrevisão ela é cobrada à parte. Então, a pessoa que entrar para o plano mensal, se quiser ter acesso à superrevisão, precisará aí sim pagar por isso. Mas se você entrar no plano anual, você já ganhará essa superrevisão. Além disso, se você não tem condições ou não tem interesse de entrar no plano anual, que é R$ 20 por mês, você passa lá no cartão de crédito para ficar 1 ano com acesso, você pode entrar no plano mensal. E no plano mensal, você tem a possibilidade de também fazer os pagamentos mensalmente, não tem fidelidade, e você tem acesso a tudo isso também. Tem acesso às anotações de aula, questões, tal, tudo que tem no anual tem no mensal, com a diferença de que no mensal você não tem o acesso à superrevisão. Aí, se você quiser a superrevisão antes da prova, você vai precisar fazer o pagamento. Quem está lá, lógico, vai ter um desconto, como eu sempre faço, mas é mais vantajoso que você já entre
e faça parte disso no plano anual. Claro, você também ajuda o professor, logicamente, não vou aqui também dourar a pílula, você ajudará o professor também, e é lógico, né? Isso tudo também serve para você como um comprometimento, porque pagando pelas coisas a gente dá valor, dá mais valor para essas coisas. Ah, professor, mas o valor não é tão alto. O ponto principal é o gesto de você se comprometer. Então, olha, eu a partir de agora vou me comprometer e eu vou. A gente tem muitas aulas lá já, né? Também. A gente tem bastante aula aqui de graça no YouTube, mas tem bastante aula dentro lá do Base Jurídica. Então, a pessoa precisa estabelecer um plano. Olha, eu vou estudar assim, vou assistir tais aulas, eu vou tirar tantos dias da minha semana ou tantas horas do meu final de semana para estudar. Então, isso envolve um processo e ser aprovado no concurso é um processo que demanda, assim, esforço da sua parte, demanda também um bom professor ou bons professores, não adianta, porque sozinho, direito é só ler. Você está vendo que não é só ler, né? O cara que fala isso é maluco, né? Porque vejam quantas formas de perguntar alguma coisa a gente poderia ter, e eu sempre faço questão aqui de dizer, olha, como que isso aqui poderia cair, como que eventualmente isso já caiu. Então, isso é o ponto relevante de ter um bom professor. Por isso que eu digo, entre lá nos sites aí que eu sei que vocês entram e peçam para o professor dar aula. E aí você compara se a aula que está sendo dada lá se compara aos conteúdos que a gente traz aqui. Só faz essa experiência. Eu acho que você deve fazer isso, que é um direito seu. Se você está inscrito lá também, você tem que fazer esses pedidos lá. Mas assim, entre para o Base Jurídica. Se você gosta do conteúdo que está aqui, tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo e das aulas que são dadas lá. Tá bom? Fico muito agradecido. Eu volto em tantos outros vídeos. Sim, que eu adoro estar aqui. Para entrar no Base Jurídica, lógico, clique no link que está aqui abaixo, tá? Você vai ser direcionado lá para a página para você fazer lá o seu acesso, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui.